Amém. Irmãos, eu tenho um testemunho da minha vida que eu já contei algumas vezes aqui, mas eu gostaria de contar novamente essa manhã para ilustrar a mensagem dessa manhã. Como vocês sabem, eu cresci, infelizmente, baseado num vício alcoólico do meu pai, e era muito forte essa situação na minha casa, né? Meu pai bebia todos os dias da vida dele. E tinha uma situação muito curiosa, por assim dizer. Meu pai é São Paulino roxo mesmo, assim. Vamos dizer, São Paulino vermelho, né? Para ser mais claro. E quando o São Paulo ganhava, meu pai chegava bêbado, mas chegava bêbado feliz. Quando o São Paulo perdia, meu pai chegava bêbado e um pouco mais violento do que o normal, que a bebida já o causava. E quando eu tinha 5 anos, e eu não tenho muitas memórias assim da minha infância, e meu terapeuta falou que eu bloqueei parte delas e que isso foi bom para mim, graças a Deus. Mas essa memória, eu tenho muito clara na minha mente. Quando eu tinha 5 anos, era um domingo à tarde, estava jogando São Paulo e Corinthians, e o São Paulo estava perdendo, acredite se quiser. Curioso. E estava perdendo. E naquele instante, com 5 anos, eu fiquei aflito, porque meu pai ia chegar muito bravo. E isso significava uma noite ruim, muito ruim, mais ruim do que o normal. E eu lembro que a gente tinha um quintal, eu fui para o meu quintal, me ajoelhei e pela primeira vez orei a Deus, pedindo para o São Paulo ganhar. E o São Paulo ganhou, de virada. Não que o São Paulo precise de ajuda divina para ganhar do Corinthians. Mas aconteceu. Para ser sincero, eu não acho que Deus se envolva com essas coisas. Mas para o Rafael de 5 anos, naquela tarde, foi muito impactante. Foi a minha primeira experiência viva com Deus. Ali, a partir daquele dia, eu passei a ficar muito incomodado, para querer entender mais sobre Deus. Tanto que um tempo depois eu sou expulso da catequese, pelas minhas perguntas. E meu vizinho era evangélico, e minha mãe, com medo de todo o histórico complexo do meu pai, né, pediu para o meu vizinho me levar para a igreja batista, porque eu tinha sido expulso da catequese. E aí, começo na igreja batista, mas um tempo depois eu tenho meu encontro com Cristo a partir do testemunho de um tio meu que estava afastado. Mas a grande questão é que depois de um tempo, eu entendi que Deus sempre esteve presente na minha vida. Eu só pude ver Ele em um determinado momento da minha vida. Eu que só enxerguei Ele ali aos 5 anos, e depois, mais tarde, aos 13, quando de fato eu tenho um encontro com Cristo verdadeiro. Mas Ele sempre esteve lá. Nas noites mais difíceis. Em uma noite que, tomado pela bebida e pelo diabo, meu pai estava com uma faca em cima da minha mãe. Deus estava lá. Estava lá porque minha mãe está viva. Porque meu pai não concluiu. E continuam casado, e meu lar hoje é de Deus, graças a Deus. Deus sempre esteve lá, nos momentos mais difíceis e nos momentos de grande alegria. Abra sua Bíblia em Marcos. Marcos 6, a partir do verso 45. Marcos 6, a partir do verso 45, diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar.
Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra ele. Na alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles, quando o viram andando sobre o mar. Pensaram que fosse um fantasma, então gritaram, pois todos os tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genesare, e ali amarraram o barco. Logo desembarcaram, e o povo reconheceu Jesus. Vamos orar mais uma vez? Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua presença. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações e nos guiado, ó Deus. Que nesse momento de reflexão, o Teu Santo Espírito esteja passeando e falando aos nossos corações e almas, ó Pai. E que nós possamos estar abertos, humildes e sensíveis para ouvir a Tua voz e somente a Tua voz, ó Deus. Obrigado. É em Teu nome santo que Te louvamos e agradecemos. Amém. Alguns contextos aqui, um pouco antes de tudo isso acontecer na vida dos discípulos. Eles tinham acabado de servir a multidão na multiplicação do pães e peixes. Então, além do cansaço, porque você imagina, eles tinham servido, a gente chuta aí mais de 15 mil pessoas, só fala na contagem dos homens, então, uma média de 10 a 15 mil pessoas. Imagina quanta gente é muita gente. Eles tinham servido essa multidão, tinham ficado perplexo com uma situação ali que nunca tinham visto, né? Você consegue se imaginar ali, 5 pães e 2 peixes, começa a multiplicar, começa os cestos encher, e aquilo não acaba. Imagina humanamente, como você entende isso, quão confuso é isso. Hoje, aqui, nós lendo e sabendo de tudo o que aconteceu, do início ao fim, temos acesso ao Antigo, ao Novo Testamento e a tudo. É muito fácil para nós fazermos uma exegese e chegarmos a uma conclusão. Mas se coloque no lugar deles, naquela situação. João Batista tinha acabado de ser decapitado. João Batista tinha acabado de ser morto, um pouco antes da multiplicação. Então eles estão com medo, porque João Batista foi morto por anunciar Jesus. Eles estão andando com Jesus. Eles estão sem entender o que está acontecendo ali. E agora estão no meio de uma tempestade, a ponto de morrer. E de repente, aparece Jesus. Olhando e lendo, a gente faz um certo juízo dos homens, né? Ali. A gente fala, né? Povinho fraco, né? Não reconhece Jesus? Agora se coloque no lugar deles diante de tudo isso. Se você também não se assustaria, se você também não duvidaria, se você também não fraquejaria. O tema da mensagem dessa manhã é confiando na direção de Deus em meio à tempestade. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você é que Deus vê nossas lutas, mesmo quando nós não vemos. Mesmo quando parece que Deus não está lá, Ele está lá. O texto vai dizer que os discípulos estavam no meio do mar, que eles estavam naquela confusão, e são homens experientes, irmãos. São marinheiros, são pescadores, são homens que o que eles sabem lidar nessa vida é mar, é barco, é tempestade. Mas eles estão com dificuldade. E o texto vai dizer que Jesus em cima do monte vê eles. Na vida nós vamos passar por muitos momentos. Momentos que às vezes nós não entendemos. Momentos que às vezes nós não compreendemos. Mas nós precisamos crer que Deus está lá.
que Deus está conosco. Ele sempre está. Ele sempre está vendo. E Ele é um Deus bom. Nós cremos que Deus, a sua essência, é boa. E um Deus bom. Não vê e deixa as coisas acontecerem sem propósito, sem um objetivo. E qual o propósito e o objetivo não seja bom. Porque se o propósito, o resultado final daquela tempestade não for bom, ele interfere. Às vezes a tempestade tem um propósito. Às vezes o momento difícil tem um propósito. E nós precisamos crer que nós servimos e nós somos habitados por um Deus bom. Vocês conseguem imaginar um Deus que é bom e deixa coisas ruins acontecerem conosco? Eu não. E por que coisas ruins acontecem? Porque o resultado é bom. Porque o final daquilo tem um propósito bom. E por isso nós precisamos passar por isso, por aquilo. Por isso nós precisamos passar por aquela tempestade. Os discípulos, Marcos vai dizer que estavam com o coração endurecido. E eles precisavam quebrantar. Eles precisavam passar por aquela tempestade para ter o coração quebrantado, para ter a fé renovada, para ter a confiança no Filho de Deus estabelecida. Nós precisamos avaliar os nossos corações em meio à tempestade. Porque não é que Deus não está lá. Deus está lá. A pergunta é quanto o nosso coração está endurecido que nós não conseguimos ver a Deus. A pergunta é quanto que o nosso ego, o nosso orgulho e a nossa, às vezes, má teologia nos leva a não ver a Deus no meio da tempestade, no meio dos problemas e no meio dos dias maus. Mesmo não estando no barco, Jesus estava olhando por eles. Jesus estava olhando para eles. E aquele barco não afundaria, tanto é que não afundou. Meu pai não assassinaria minha mãe, tanto é que não assassinou. Deus sempre está lá. A pergunta é o quanto nós somos capazes de ver, de sentir e de entregar a direção do barco, o remo, e confiar em Deus. Porque confiar, eu já falei aqui, eu acho que em julho, porque confiar em Deus, quando tudo está dando certo, irmãos, é muito fácil. Confiar em Deus quando o meu casamento está maravilhoso. Confiar em Deus quando está dando tudo certo na igreja. Confiar em Deus quando eu estou sendo promovido. Quando não há nenhuma enfermidade abalando minha casa. É muito fácil. É muito fácil. Agora, confiar em Deus com o barco a ponto de virar. Soltar o remo. Confiando que o barco não vai virar. Mesmo a onda dizendo que ele vai virar. É que é difícil. Mas é isso que Deus quer. É isso que Deus espera. É isso que é um coração não endurecido. Confiar, mesmo a lógica, mesmo a matemática, mesmo o sistema dizendo que vai virar. E você confiar, não vai virar. E se virar vai ter uma boia. Se virar, vai ter alguém. É confiar em Deus, independente do que você quer, independente do resultado que você planejou. Era isso que Jesus queria ensinar para os discípulos, por isso que Ele manda ir, por isso que a tempestade assola, e por isso que Ele vai ao encontro. Porque aqueles discípulos precisavam entender de uma vez por todas, que o Filho de Deus não veio para uma guerra civil, não veio para uma guerra política, que era o que eles esperavam. Ele veio para uma guerra espiritual. Ele veio para salvar a humanidade. E aqueles homens
precisavam ter o seu coração quebrantados, porque aqueles homens que dariam sequência a essa missão e a esse ministério. E esses homens e mulheres aqui, somos quem dá sequência a esse ministério. Por isso o nosso coração precisa estar quebrantado. Por isso o nosso coração não pode estar endurecido. Porque se a gente não confiar, como nós vamos fazer a missão? Se a gente não entregar, se a gente não fizer, mesmo sem entender, como que nós vamos fazer a missão? Nós precisamos abrir mão do meu eu, daquilo que eu quero, daquilo que eu acredito, daquilo que eu acho que deve ser, para deixar Deus guiar o barco. Mesmo que eu seja um marinheiro, um pescador experiente e saiba lidar, eu preciso entregar na mão de Deus. Mesmo que eu já passei por diversas experiências e situações que eu sei fazer, eu preciso entregar na mão de Deus. Não sou eu, é Deus. Não pode ser eu, é Deus. E é isso que Jesus queria ensinar para eles. Vocês são muito bons no mar. Vocês são pescadores, marinheiros experientes. Mas a direção agora é minha. E vocês precisam se quebrantar e entregar para mim. Deus nunca nos perde de vista. Às vezes sentimos que estamos sozinhos, mas Ele nos vê em nossa exaustão e nossa luta. Ele está atento aos nossos fardos e dificuldades que enfrentamos, mesmo quando não percebemos. Pense em quantas vezes você já passou por uma situação difícil e que tudo parecia fora de controle. Talvez uma crise financeira, familiar, de saúde, de luto, de depressão, de ansiedade. E aquilo se repete, e você está cansado, você não quer mais viver daquilo. A solução é entregar na mão de Deus. E talvez as coisas ainda não se resolveram, porque o seu coração está duro, e você não conseguiu enxergar a atuação de Deus. A onisciência de Deus é uma das suas características mais confortadoras para nós. Assim como Ele viu os discípulos na tempestade, Ele vê cada detalhe da nossa vida. Não há dor, ansiedade ou luta que escape do seu olhar. Ele conhece nosso cansaço, mesmo antes da gente ficar cansado. Deus sabe pelo que você está passando. Deus sabe do seu cansaço. Deus sabe da sua angústia. Deus sabe da sua dor. Mas você precisa permitir que Ele faça. Você precisa permitir que Ele controle. Lembra que a atuação divina em nossas vidas não é uma possessão. Deus habita em nós, mas não é uma possessão. Se nós não permitirmos, se nós não deixarmos, as coisas não vão mudar. As coisas não vão ser diferentes. Precisamos aprender a abrir mão do controle. Precisamos amolecer os nossos corações para Deus fazer a diferença. Segundo, Deus vem ao nosso encontro no momento certo. Vai lá comigo em Marcos 6, a partir do verso 48, diz assim: Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles na alta madrugada. Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Aqui já era, irmãos, algumas traduções vão dizer que era a quarta vigília, então a gente calcula ali que seja entre 3 e 6 da manhã. Então eles já estavam algumas horas nessa briga, eles já estavam algumas horas remando, eles já estavam para desistir, para deixar o barco virar. O tempo de Deus não é nosso,
Ele permite que passemos por certas tempestades para nos ensinar a confiar e depender dele. O socorro dele muitas vezes chega quando estamos no limite, não para nos destruir, mas para fortalecer a nossa fé e a nossa confiança na direção dele. Às vezes, irmãos, a gente passa por um perrengue um pouco mais para aprender. Se nós fôssemos um pouco mais ensináveis, talvez a gente não precisasse passar por tanta aprovação. Mas um coração duro precisa ter um pouco mais de insistência para ser quebrantado. E Deus insiste porque Ele nos ama. Deus persiste porque Ele nos ama. Esses dias estava muito cansado lá em casa, e numa discussão com o Pedro Henrique, que acha que já é adolescente, eu falei: Pedro, eu desisto, faz o que você quiser. Graças a Deus que Deus não desiste de nós. E depois, vocês sabem, vocês são pais como eu, a gente fala e depois aquilo tem um peso. Eu falo: oh meu Deus, como é que eu falei para o meu filho que eu desisto dele? Eu não desisti dele, irmãos. Mas Deus, nem nesse limite que nós chegamos, Deus chega. Deus persiste. Deus insiste. E às vezes, sinceridade, irmãos, algumas provações se alongam por causa do nosso coração duro. Talvez Deus nem planejou que aquilo fosse para durar tanto tempo. Mas seu coração está tão duro, tão duro, tão duro, que aquilo vai, e aí ele vai apertando para você aprender, para você amolecer. Quando você está tentando quebrar uma pedra, e ela não quebra, o que você faz? Você coloca mais força, até quebrar. Às vezes nós passamos por um pouco mais de dificuldade, porque não somos ensináveis. Porque não abrimos mão desse eu nosso, esse ego, que está muito ligado ao antigo homem, essa arrogância de que eu sei, eu faço, eu não preciso compartilhar com meu irmão a minha dificuldade, eu não preciso me humilhar, eu não preciso passar por essa situação. Olha a minha história, eu não preciso passar por isso. Isso é o nosso eu, irmãos. Ontem à noite eu preguei num culto de jovens, ali em Campo Limpo. E o tema do congresso deles é Ele é. E eu falei sobre Ele ser um Deus que se humilhou para nos ensinar que não somos ninguém. Que Deus, sendo Deus, além do tempo, além do espaço, além da matéria, se limita a uma carcaça extremamente frágil. Pensa na plenitude de Deus. Pensa na pequenez de um homem. E Deus vem como um homem. Limitado. Com um dedinho que bate no cano e dói. Estremece todo o corpo. Um Deus que é todo poderoso, agora se o dedinho dele bater no canto vai doer. E esse Deus maravilhoso se humilha. Não só por vir como homem, mas por depois morrer de forma tão humilhante. Por mim e por você. E nós estamos aqui com o nosso coração duro. Sem querer viver de forma humilde na presença dEle. Sem querer, às vezes, passar por uma situação que para nós, diante do nosso ego e arrogância, é humilhante. Mas no fim não é. Seja ensinável. E entregue a sua vida na mão de Deus. Quando nós amolecemos nosso coração, tudo aquilo que está endurecendo ele, talvez nós passamos por menos provações.
quando nós começarmos a crescer e a amadurecer espiritualmente, talvez nós passamos por menos aprovações. Uma vez eu pregando na carta de Tiago, eu disse aqui para os irmãos, que essas cartas dos apóstolos serem tão atuais para nós, não é bom. Porque essas cartas, irmãos, por mais que a palavra de Deus seja viva e continue a falar, não foi escrita para nós. A carta de Coríntios foi escrita para Coríntios. Coríntios era um povo, Coríntios era uma igreja, tinha nome e CPF. Aquela carta foi escrita para aquele povo. O fato dela ainda depois de 2000 anos falar para nós, quase 2000 anos, é um problema. Nos mostra o quanto a humanidade não é ensinável. Porque depois de 2000 anos lendo essa carta, depois de 2000 anos aprendendo, a gente continua passando pelas mesmas dificuldades que os membros da igreja de Corinto. Nós precisamos amadurecer, enquanto cristãos, enquanto seres humanos, para parar de passar pelas mesmas mazelas. Precisamos evoluir, irmãos, espiritualmente. Precisamos melhorar, ser melhor. Porque o fato dessas cartas ainda falarem conosco, tão diretamente e tão certeiro, é um problema. Significa que a gente não aprendeu nada depois de quase 2000 anos. Os discípulos estavam passando por aquilo, mesmo depois de um dos maiores milagres dessa humanidade, porque o coração estava duro. Muitas vezes nós estamos passando por tempestades, porque o nosso coração é duro, não é ensinável, nós não aprendemos, nós não melhoramos. E aí continuamos passando pelos mesmos problemas. E aí a gente senta para orar, porque não vou nem falar joelho, a gente senta para orar, e a nossa oração é de questionamento. Por que eu estou passando por isso de novo, Senhor? Por que ainda estou nisso? Quando esse olhar tinha que ser para dentro. O que eu não estou permitindo a atuação de Deus para ainda estar passando por isso? O que Deus queria falar em minha vida, que eu ainda não entendi, para eu ainda estar passando por isso. Isso é se humilhar. Isso é um coração quebrantado. Um coração duro olha para Deus e questiona a Deus. Um coração quebrantado olha para si e procura o que ainda precisa ser mudado, o que ainda precisa ser quebrantado, o que ainda precisa ser alterado, para a atuação de Deus acontecer e o mar se acalmar e tudo ficar bem. Quando o nosso coração está em conflito, até aquilo que fazemos com tranquilidade não dá certo e as coisas não acontecem. Novamente, eles eram marinheiros, porque o coração do homem é inseguro e tem medo. E aí até quando a gente vê o milagre, a gente grita, a gente se assusta. Um coração temente a Deus, que depende de Deus, ele entende que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Está lá em Salmos 30. Eles ficaram, segundo nossas contas matemáticas, 9 horas no meio daquela tempestade, irmãos. Por um coração duro. Terceiro, Deus nos sustenta, mesmo quando a nossa fé falha. No verso 50, diz assim: pois todos os tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos. Quando Jesus se aproxima do barco, os discípulos, ao invés de se alegrar, eles se assustam. E aí agora eu fico julgando eles, irmãos. Depois de ver aquele milagre maravilhoso, você está no meio de uma tempestade, vem alguém andando no meio das águas, e você não imagina que é Jesus?
Você não imagina que é o Mestre. Você não imagina que é o Messias. Tão duro estava o coração deles, que mesmo depois de viver algo tão extraordinário, magnífico, inexplicável, a gente não consegue explicar como foi a multiplicação. Ela quebra a física, quebra a matemática, quebra todas as ciências. Às vezes nosso coração está tão duro, irmãos, que a gente não é capaz de ver o milagre acontecendo. Mas mesmo assim o milagre acontece, porque Deus age, apesar de nós. Porque Deus é Deus, apesar de nós. Porque Deus é maravilhoso, grande, apesar de nós. Porque Deus é bom, apesar da gente ser mau. E Ele sempre vai agir com base na natureza dEle, e não com base na nossa. Eu, quando falei com Pedro, eu agi com base na minha natureza mal. Com a minha natureza impaciente. E ali eu estava chateado com a afronta dele, eu estava triste com o desrespeito dele, e eu quis dar na mesma moeda. E eu sem dúvida machuquei meu filho, mesmo sem encostar a mão dele. Mas Deus não age assim. Deus é bom, a sua essência é boa, a sua natureza é boa. E mesmo a gente sendo mal e um coração duro, Ele acalma a tempestade. Talvez demore um pouco mais por causa do coração duro, mas Deus acalma. Deus se faz presente e realiza os milagres. A grande questão é que às vezes nós atrasamos a atuação de Deus. Não porque nós temos o poder de atrasar a atuação de Deus, mas porque Deus precisa persistir para a gente aprender. Porque não somos ensináveis. Muitos de nós começamos com fé. A gente fica desempregado, e aí a gente sai ali, não, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Chega em casa, reúne a família, Deus está no controle, vai dar tudo certo. Aí, não veio emprego no primeiro mês. Não veio emprego no segundo mês. Não veio emprego no terceiro mês. E você fica desesperado. E aí você começa a questionar a atuação de Deus. Você começa a questionar as coisas de Deus. A boa notícia é que o amor de Deus não depende da nossa capacidade de manter a fé perfeita. Ele nos segura até quando a gente falha. Ele restaura a nossa confiança nele. Imagina uma criança aprendendo a andar de bicicleta, irmãos. Eu tive o prazer de ensinar meus filhos a andar de bicicleta. Né? E quando a gente está começando, a gente corre segurando ali o selinho, né? Vai correndo ali do lado deles. E aí eles estão confiantes. Meu pai está segurando. Daqui a pouco eu solto e eu continuo falando, eu estou aqui, mas eu não estou mais segurando. Mas ele continua pedalando por quê? Porque eu estou ali. Nós precisamos confiar em Deus, que Ele está ali. Mesmo que a gente não consiga ver Ele segurando no banquinho. E aprender, irmãos, a andar. E aprender a ir fora. Eles aprendem porque eles confiam na gente. Eu não conheço, e talvez tenha, alguém que pegou a bicicleta e saiu andando e aprendeu sozinho. Deve ter. Mas as histórias que eu conheço, é sempre de alguém ensinando. E essa pessoa aprende, porque está confiando no outro. Ela sabe que não vai cair, porque está ali. E aí eu lembro que a Bia foi um pouco mais difícil, o Pedro foi mais fácil. E aí a Bia, ela tinha muita insegurança e ela aprendeu mais tarde. Então ela é um pouquinho mais pesada, a bicicleta era maior. E aí eu primeiro ensinei o Pedro e foi rápido, né? Eu falei, é fácil. Aí eu fui na Bia, aí ela caiu. E ela ficou chateada comigo. Ela falou, você não estava segurando? E aí a segunda vez já foi mais difícil. Demorou um pouco mais. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, é que Deus está segurando.
Deus é um pai que não solta. E quando Ele solta, é porque Ele tem certeza que você não vai cair. Deus vai até nós, no meio da tempestade. Ele sempre está lá. A questão é que o nosso coração endurecido não é capaz de ver Ele. O nosso coração tão duro não consegue ver Ele. E às vezes as coisas persistem um pouco mais, porque não somos ensináveis. Precisamos entregar a nossa vida nas mãos de Deus. E mesmo que o barco pareça virar, nós precisamos confiar. Nós precisamos acreditar. Isso é fé. E nós precisamos desenvolver essa fé. Temos que parar de usar a muleta da humanidade. Eu sou fraco. A carne é fraca. A minha fé é pequena. E a gente fala isso achando que está sendo a pessoa mais humilde do mundo. A nossa fé tem que ser grande, irmãos. Se está pequena, precisa fazer algo para ela crescer. Não podemos nos conformar e nos contentar com uma carne fraca, com um corpo humano e com uma fé pequena. Precisamos acreditar e confiar em Deus. E isso é entregar tudo de nós. Colocar tudo de nós nele. Ele está lá. Eu presenciei isso aos 5 anos de idade. Só fui compreender com mais clareza muito tempo depois. Mas Deus sempre esteve na sua história. Sempre. Por mais difícil que a sua história foi, por mais difícil que aquele episódio que te assombra até hoje foi, Deus estava lá. Te protegendo, acredite. Pelo maior mal que tenha acontecido, Ele estava te protegendo. E você hoje está aqui, porque Ele estava lá. Então confia nesse Deus, que é bom, que é onipresente. E que já sabe de todas as coisas. E por isso, sabe o momento de agir, o tempo de agir e a hora de interferir. Deus, irmãos, não é nós. Ele é além do tempo. Ele sabe tudo. Por isso que Ele é imutável. Porque Ele já sabe. Então, acredite no tempo dele, porque Ele já sabe. Creia em quem sabe, confie em quem sabe. Você senta na frente do médico e você acredita, você confia. Entregue a sua vida na mão dos médicos. Confie, acredite. E fique em paz. Mesmo no meio da tempestade, acredite na direção de Deus. Mesmo quando você não entender, confie na direção de Deus. Mesmo quando você não concordar, confie na mão de Deus. Porque Ele já sabe. Apenas confie. Eu não te digo que não vai dar um medinho. Vai dar um medinho, irmãos. Dá um medinho porque a gente não sabe. E Ele não compartilha com antecedência. Mas nós precisamos exercitar a nossa fé. Para confiar. Que vai dar tudo certo. E que vai ficar tudo bem. E isso não é um mantra para a gente viver melhor. Isso é uma certeza que o nosso Deus deixou muito claro e fala aos nossos corações. Confie em Deus. Abra a mão do seu eu e continue firme, persistindo em nossa fé. Amém? Vamos orar? Pai eterno, Deus de amor, obrigado, ó Pai. Obrigado porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é Pai. Obrigado porque o Senhor vai muito além das nossas limitações, falta de fé e falta de confiança, ó Deus. Muito obrigado porque o Senhor age na hora certa, porque o Senhor é bem presente, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor, mesmo a gente não confiando, mesmo a nossa fé sendo pequena, mesmo a gente sendo nós, o Senhor nos ama. O Senhor acredita
e o Senhor investe em nós. Ajude-nos, ó Pai, a ter um coração ensinável, para assim sofrermos menos, ó Pai. Porque o Teu propósito para as nossas vidas não é de sofrimento. Nós sabemos disso e obrigado por isso, ó Deus. Mas nós precisamos entender e aprender para podermos desfrutar melhor da Tua presença. Nós precisamos parar de olhar menos para nós, para conseguirmos olhar mais para o Senhor, e assim desfrutar mais da Tua presença, ó Deus. Nós precisamos, ó Pai, abrir mão do nosso ego, o egoísmo e eu, para desfrutar mais da Tua comunhão, para desfrutar mais da alegria e da bondade do irmão, para desfrutar mais da Tua ação, da Tua atuação, através da vida do corpo, ó Deus. Mas para isso nós precisamos abrir mão, para isso nós precisamos aprender, para isso nós precisamos evoluir. Nós Te pedimos primeiro perdão, ó Deus. Perdão por nós persistirmos ainda em tantos erros passados. Nós queremos Te pedir perdão, ó Deus, porque ainda vivemos agarrados a dores e a traumas antigos que o Senhor já apagou. Nós queremos Te pedir perdão, ó Deus, porque ainda estamos presos a uma vida antiga. Ajude-nos, ó Pai, a desfrutarmos da Tua presença, da presença do Teu Espírito em nós, e a vivermos uma vida mais tranquila, a vivermos uma presença mais ativa, a vivermos, ó Pai, os Teus milagres, a vivermos o Teu sustento e a Tua direção. Guia-nos, ó Deus, fazendo a diferença em nós. Guia-nos, ó Deus, cuidando de nós. Perdoa, ó Pai, quando agimos com arrogância. Perdoa-nos, ó Deus. Me perdoa por muitas vezes achar que eu sou alguém. Me ensina, Deus, a ser apenas um servo em Tua presença. Me ensina a viver mais para Ti e menos para mim, ó Deus. E assim encontrar paz na Tua plenitude. E assim encontrar, ó Pai, todo sentido. E assim ter todo vazio preenchido em mim, ó Deus. Que assim possa ser em todo o Teu povo. Que assim possa ser em toda a Tua igreja, ó Pai. E que assim, ó Pai, nos humilhando, nos esvaziando, nós possamos ser preenchidos por o Senhor. E assim a gente possa compreender o nosso propósito em Ti, ó Deus. Obrigado porque o Senhor é Deus. Obrigado porque o Senhor é Pai. E obrigado porque, mesmo a gente errando, o Senhor faz o certo. É em Teu nome santo que Te louvamos e agradecemos. Amém.